Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar e principalmente, eu vou compartilhar um pouco sobre tudo que mudou com a minha mudança. Afinal, por incrível que pareça, inclusive pra mim, já fazem 6 meses que tudo isso vem acontecendo. Bora lá? Bom, meus amores, estamos iniciando mais um vídeo e esse em específico é um vídeo mais do que especial aqui no canal. Estamos aí começando esse mês novo, esse mês de julho, e é justamente nesse período da primeira semana de junho, de julho, perdão, que eu acabei me mudando, Pra quem não sabe ou não conhece um pouco dessa história, eu sou natural de Limoeiro do Ajuru, uma cidade, um município lá do Baixo Tocantins, mas há 6 meses eu acabei me mudando por questão de oportunidade de ensino, de estudo, de uma vida realmente um pouco mais, como é que eu posso dizer, estruturada aqui para a capital do meu estado, que é Belém do Pará. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês as principais coisas que acabaram mudando no decorrente e continuam mudando ao decorrer de todo esse processo que tem sido a minha mudança. Porque eu acho que até agora eu posso dizer com muita certeza que tudo ainda caminha como um processo, E quando eu tive a ideia de trazer esse vídeo é justamente para mostrar para vocês e quem sabe gerar inclusive uma identificação e uma reflexão sobre isso, de que mudanças não são simplesmente mudar de um local para o outro, de um dia para o outro, Tudo acontece ao decorrer dessas coisas e é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero começar pedindo para que, caso você não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos. Não esquece também de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente, e principalmente ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Esse mês de julho vai ter muito conteúdo muito especial aqui para vocês, e aqui no canal a gente sempre tem vídeos às quartas e sábados, geralmente a partir das 3 da tarde. Então ativando o sininho de notificação assim que sair vídeo novo, seja ele um conteúdo específico aqui ou também quadros especiais que estão vindo aí para os vídeos curtos como shorts, vocês vão ser notificados e vão consumir esses conteúdos maravilhosamente bem, tá bom? Agora sem mais enrolação, bora conversar sobre tudo isso. Bora lá. Bom, meus amores, eu até anotei aqui no meu caderninho, no caderninho que eu faço o roteiro, algumas coisas que realmente vieram acontecendo e ainda acontecem com essa questão da mudança. Eu vou só recapitular o, entre aspas, motivo, para caso realmente alguns de vocês não saibam, apesar de eu já ter falado isso algumas vezes, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, mas o principal motivo da minha mudança, afinal eu moro sozinho com a minha mãe, meus pais são separados, eu moro com a minha mãe, meu pai mora numa outra casa com a família dele, com a família atual dele, mas a gente tem uma boa relação, inclusive daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Foi pela questão de oportunidade, assim. Eu tinha encerrado o 2º ano do ensino médio no passado, e aí desde o ano passado, na verdade, a gente queria se mudar pra cá, por conta de que a gente já tinha casa, a casa que a gente mora é nossa, a gente já morou um tempo aqui em Belém, mas aí com a questão da separação deles a gente acabou se mudando, eu e a minha mãe pra Limoeiro, mas hoje em dia a gente retornou pra casa que a gente já vivia um tempo, então já existia uma, entre aspas, estabilidade, pelo menos nessa questão de não precisar pagar aluguel, essas questões que acabam de certa forma dando um acréscimo às contas primordiais que a gente já tem naturalmente dentro de uma casa, Então a gente se mudou muito pela questão de oportunidade, tanto para mim que estou agora no 3º ano do ensino médio, continuo estudando numa escola pública, mas sinceramente com 300% mais estrutura do que a que eu estudava lá em Limoeiro. Hoje eu consigo, inclusive dentro da minha escola, participar de projetos que me possibilitam muitas coisas, inclusive para minha possível formação acadêmica que eu quero seguir, e isso é muito importante para mim, além obviamente da questão de emprego, Aqui é a capital do meu estado, aqui a cidade é muito maior, as oportunidades, claro que não querendo justificar qualquer coisa, mas as oportunidades são também um pouco melhores e maiores, então tanto para mim que quero ingressar no mercado de trabalho, quanto para minha mãe que mesmo que daqui com uns anos já vá se aposentar, nesse primeiro momento ela quer continuar trabalhando, é uma oportunidade legal, é uma oportunidade bacana, e a gente já tinha a questão do auxílio e como é que eu posso dizer, eu não gosto de dizer o nome ajuda, mas a questão da responsabilidade, pelo menos monetária, que meu pai já ajudava a gente desde quando a gente morava pra lá, e aqui não está sendo diferente.
Então, a questão do motivo é muito sobre isso. E aí, quando a gente esbarra nesse motivo, eu anotei aqui, sem dúvida, uma das primeiras coisas que mudaram com a mudança é a minha rotina, que se tornou agora bem mais desacelerada, assim. Pra quem é meu amigo, pra quem me acompanhava, pra quem tava comigo durante os anos que eu morei em Limoeiro, principalmente dos anos da minha pré-adolescência até os anos que eu fiquei lá, sabe que eu participava de tudo. Eu sempre fui essa pessoa que gostou de participar de projetos, movimentos, dentro da igreja, fora da igreja. Isso sempre foi uma coisa que me despertou um interesse muito forte. Então tinha real, assim, dias, tinha semanas que eu saía todo dia pra alguma coisa, assim. Quando não era ensaio de grupo de teatro e dança, era reunião ou encontro da igreja, era coisas da escola que também demandavam um certo, esforço, era outras questões que eu ia inventando, era outras coisas que eu ia participando. E aqui, por obviamente também não ser tão conectado com as coisas que acontecem aqui e ainda não ter muitas relações próximas com as pessoas que moram aqui, que afinal eu não tô dessa toa à toa, eu literalmente só saio de casa praticamente pra ir pra escola. Às vezes que eu vou dar um rolezinho, esse mês eu consegui me programar pra dar algumas passeadas, por aqui, antes de, se Deus quiser, ir pra Limoeiro, porque esse é um outro desejo que eu quero muito matar a saudade, porque desde quando a gente veio, desde fevereiro eu não vou lá. Quem sabe, se Deus quiser, só vou agora realmente pra lá, pra visitar os meus familiares, os meus amigos. E olhando pra minha rotina que eu tinha antes, a rotina que eu tenho hoje é muito tranquila, é muito, desacelerada. Porque hoje eu vou pra escola de segunda a sexta. Agora estou participando de um curso, que é a Escola Socioambiental Popular do CAC, do Centro Alternativo de Cultura aqui de Belém, mas é uma vez por mês, então é uma vez no mês que eu acabo saindo muito para longe de casa. Esse mês de julho agora eu vou 2 vezes, porque acabou acumulando um módulo, então a gente vai precisar ir 2 vezes, mas geralmente nesse período de tempo, inclusive que eu fiquei antes de participar da escola, eu só ficava em casa, assim. Eu saí uma vez para fazer um curso, um breve curso também, mas foi bem tranquilo, bem de boa. A primeira vez, inclusive, que eu saí sozinho, assim, foi quando eu fui pro primeiro dia da escola, que foi da abertura, e depois eu fui também com as minhas amigas pro Ver o Peso. Inclusive tem vlog aqui no canal mostrando um pouco sobre o mercado e tudo isso pra vocês. Então, mesmo participando dessas coisas, eu acho que a minha rotina acabou desacelerando muito. Isso diz muito também sobre como eu consigo lidar com ela hoje, assim. Eu acho que antes eu vivia reclamando que eu não tinha tempo pra nada, e hoje eu entendo que eu não tinha tempo pra nada porque eu não me dava tempo pra nada. Eu tava sempre enfiado em alguma coisa porque eu precisava disso, e ok, eu entendo que naquele momento eu realmente precisava, mas hoje em dia não sei se eu tenho mais saúde pra isso, sinceramente, porque é um desgaste, É uma coisa que a gente acaba desacostumando com o tempo. Então isso tudo acaba também trazendo pra gente essas visões um pouco mais, um pouco mais exponenciais daquilo que a gente já viveu e daquilo que, quem sabe, a gente quer ou não viver daqui em diante. E aí, pensando nessa questão de rotina, como eu falei, olhando também para o que eu quero ou não fazer hoje em relação à minha rotina, vem muito em relação também a outra coisa que mudou com a mudança, que nada mais é do que o meu foco, para algumas coisas. Essa questão da mudança dos focos é uma questão que também vem com a responsabilidade de ter vindo com aquele intuito de estudar. Estudar, de fato, está sendo o meu principal foco atualmente, assim. E quando eu digo estudar, eu nem estou falando especificamente para alguma coisa. Não, eu quero me libertar dessa ideia de que a gente precisa estar 24 horas estudando para o Enem, por exemplo, mas eu quero estudar e fazer parte das programações, idealizações e projetos da escola, que também fazem parte de um projeto de idealização e organização de uma base comum curricular, que me possibilita essas coisas agora, com mais estrutura, morando e estudando onde eu moro e estudo. E isso também é de alguma forma um estudo. Então, mesmo que eu não esteja 24 horas com um caderno na mão, com o celular vendo videoaula, fazendo atividade, fazendo não sei o que, pro Enem especificamente, eu me sinto e sei que estou estudando, fazendo parte de alguns projetos que eu hoje faço parte da minha escola. Como eu disse, mesmo largando os projetos, os intuitos, as organizações que eu fazia parte lá em Limoeiro, eu não consegui ficar muito tempo longe dessas coisas, porque é algo que eu gosto, assim. Só que hoje eu consigo escolher um pouco melhor aquilo que realmente eu sinto que me favorece de alguma forma, não no sentido de fazer as coisas só que me favorecem,
mas no sentido de entender o que eu posso e o que eu consigo nesse momento, assim, sabe? Para que eu não fique como eu ficava antes, me reclamando de não ter tempo para nada e etc. Então essa mudança de foco vem também espelhada na questão das minhas criações de conteúdo, né? Eu demorei um tempo depois que eu me mudei para voltar com o canal, para voltar a produzir, para voltar a fazer as coisas. E isso foi importante para mim, porque eu acho que eu voltei muito mais preparado e muito mais adepto às realidades que eu me vejo hoje, assim. Eu comentei isso com algum criador, eu só não vou lembrar o nome, mas acho que foi com o Jackson, que há muito tempo, por exemplo, eu não ficava sem tema para vídeo no canal. Tipo, agora de fato, assim, 2, 3 semanas antes de postar, eu já organizei o tema dos vídeos que estão saindo. Então isso é muito legal, isso é muito importante. Isso reflete o quanto o meu foco em relação a isso se direcionou de uma forma mais aguçada, sabe? Porque eu acho que quando a gente entende o lugar que a gente fala, para quem a gente fala, da onde a gente fala e com quem a gente fala, isso principalmente, né, sobre o que a gente fala, a gente se depara com essas realidades e consegue construir, seja lá onde for, mas no caso aqui eu estou usando o recorte da criação de conteúdo, uma narrativa, né, projetos, idealizações, criações que fazem muito mais de acordo com quem a gente é e que estão sempre interligadas com aquilo que a gente faz, vive ou simplesmente se depara dentro das nossas realidades. E falando sobre todas essas questões de vídeo, eu vou parar esse momento para pedir para você compartilhar esse conteúdo, porque esse conteúdo aqui de hoje é muito interessante, é muito legal. Tenho certeza que provavelmente, né, independente de ser uma mudança de localização, por exemplo, como foi a minha, ou uma mudança de foco, uma mudança de vida, seja no mercado de trabalho, nos estudos, esse vídeo talvez pode gerar identificação e inspirar alguém. Então se você puder, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum, né, colega que você acha que vai gostar, ou simplesmente grava aí, bate um print de você me assistindo e posta lá no meu Instagram, tá? No caso no seu Instagram, só que me marcando para que eu possa compartilhar vocês também, tá bom? Então posta lá e me marca @egua.fe e acompanha também todos os conteúdos que eu acabo produzindo por lá. Bom, meus amores, outra coisa que mudou e que aperfeiçoou, na verdade, eu inclusive acho, com essa questão da mudança, foram as minhas novas relações, né? As pessoas no qual eu construí uma relação de amizade, de afeto por aqui, e o sustento das relações que eu construí lá em Limoeiro, assim. Pra quem se muda, sabe que é uma questão muito, como é que eu posso dizer, muito submersiva, assim, eu acho. Porque quando eu me mudei, eu não fui aquela pessoa que prometeu mundos e fundos. Eu não fui a pessoa que chegou lá no amigo, na amiga e falou, não, a gente vai se ligar todo dia, a gente vai se falar todo dia, a gente vai estar sempre junto, mesmo que eu esteja distante geograficamente, a gente vai estar sempre perto, blá blá blá. Porque eu sabia que essa não era a minha realidade, sabe? E nem da maioria das pessoas no qual eu tenho contato. Então, eu fui muito claro com a maioria das pessoas em relação a isso. De que nem sempre eu ia ter tempo, nem sempre eu ia ter disponibilidade para estar conversando, para estar falando, mas eu ia tentar ser o mais coerente, próximo e amigável a essas pessoas mesmo distantes. Porque afinal foram pessoas que me ajudaram, criaram vínculos e relações comigo durante fases muito importantes que eu vivi em Limoeiro. Então isso foi uma coisa que me pesou um pouco nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses, porque eu me cobrava muito de estar sempre perto dessas pessoas, mesmo longe, né, obviamente. E agora eu falava assim, nossa, mas agora é tudo fácil, agora eu posso ligar pra essa pessoa. Mas aí depois eu entendi que essa não era a minha prioridade, pelo menos no sentido de ser uma coisa mútua, sabe? Tipo, às vezes quando dava pra mim, não dava pra pessoa. E entender também esses lugares de que mesmo nem sempre falando, conversando, tendo contato, não é isso que vai afastar verdadeiramente a gente, né? Muito pelo contrário, a gente conhece inclusive pessoas que têm essa relação próxima, mas que no sentido, né, mais sentimental da coisa, não são exatamente tão próximas assim. E aí, em contraponto a isso, principalmente na escola, eu acabei construindo relações muito incríveis aqui em Belém. Eu acabei conhecendo pessoas muito maravilhosas e hoje eu sou próximo da maioria delas, e muito mais que próximo, eu considero elas realmente como pessoas que me iluminam, assim. Eu acho que quem tá assistindo, eu não vou citar nomes porque não são pessoas públicas, mas sabe que eu tô falando de vocês. E eu fico muito feliz de poder compartilhar os momentos que eu tô vivendo, de poder vivenciar tudo que eu tô vivenciando perto dessas pessoas, porque eu acho que uma das principais coisas que me gerou, desde o primeiro momento que eu conheci essas pessoas, foi identificação. Foi entender que eu me vejo nelas, dentro das nossas características em comum, dentro das nossas personalidades,
e me ver feliz é ver a felicidade delas, e isso é recíproco também. Então eu acho muito especial viver isso perto dessas pessoas. Eu até fico meio emocionada porque eu lembro que no começo uma coisa que eu sempre falava era tipo, ai, não vou me apegar a ninguém aqui, vou tentar direcionar o meu foco para outras coisas, mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa assim, eu me entrego muito para qualquer relação, seja ela de amizade ou de qualquer outro sentido. E isso eu acho que me estrutura também, isso é muito importante para mim, porque querendo ou não, eu também sou uma pessoa que tem uma certa dependência emocional em relação às outras pessoas, e talvez por isso no primeiro momento eu não quisesse me apegar tanto a alguém, nesse sentido de amizade, de proximidade. Mas hoje em dia eu entendo que é algo necessário para mim, e desde que não me faça mal, é algo também importante para minha vivência. E ainda falando sobre essa questão de relação de afeto, reciprocidade, numa aqui fala que eu fiz sobre a mudança, eu citei o meu pai, né? Eu citei que uma das minhas principais preocupações com a mudança em relação à criação de conteúdo era o fato de que aqui eu não teria fisicamente as pessoas que me apoiavam, né? Que me apoiam e que me apoiavam também naquele período dentro da minha cidade, assim. Lá eu tinha muito apoio de alguns familiares, de algumas outras pessoas, de alguns amigos. E aqui, pelo menos olhando naquele momento que eu tava falando, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês, eu não tinha essa dimensão, porque aqui a maioria dos meus familiares são da parte do meu pai, coisa que eu não tenho muito contato, e ele mais especificamente com a família que ele tem hoje, né? E naquele momento, inclusive, ele não sabia sobre a questão da minha criação de conteúdo, assim. E hoje ele sabe, ele inclusive curte, às vezes comenta, sempre tá vendo as coisas que eu tô postando. A gente nunca teve uma conversa especificamente sobre isso, a não ser o dia que eu falei com ele que eu criava conteúdo, que eu me maquiava, etc, etc. E a reação dele foi a mais engraçada possível, que eu lembro até hoje que eu falei assim, meu Deus, o papai vai, sei lá, surtar, né, entender tudo errado e etc. Mas ele falou assim, tá, e o que tu quer que eu faça? Sabe, tipo, foi exatamente isso. E aí, não, ele falou assim, e o que tu vai fazer agora? Eu falei, eu vou continuar fazendo. Ele falou, então tá bom. E aí, desde então, ele começou a me seguir, acompanha as minhas coisas. E isso é muito importante pra mim, porque deixa tudo ainda mais leve, sabe? Antes eu tinha meio que esse peso de estar escondendo de alguém ou de alguma coisa. E hoje em dia, eu consigo ser um Felipe muito mais livre, muito mais transparente com a minha família, com tudo que acontece e que não acontece também, não só dentro da minha criação de conteúdo, mas na minha vida como um todo. E eu acho que também por isso eu acabei me libertando muito das coisas e das amarras que eu tinha antes em relação à criação de conteúdo. E hoje consigo ser cada vez mais pertinente, fluido e até mesmo mais liberto realmente de todas essas coisas. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês se identificaram com alguma coisa, né? Não esquece de deixar aí nos comentários a sua crítica, a sugestão ou alteração em relação a esse conteúdo de hoje, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.